Oi, pessoal, boa noite. Chegamos na nossa segunda aula de saúde do idoso e hoje vamos tratar das alterações funcionais da idade. A gente vai debater um pouquinho sobre o que é que acontece com o idoso à medida em que os traços da idade vão avançando e também ocorrem algumas modificações fisiológicas a nível corporal, tá certo? A gente vai trabalhar aqui sistema por sistema, por exemplo, o que é que acontece com a pele, o que é que acontece com o sistema respiratório, com o sistema cardiovascular. Quais são essas alterações funcionais que ocorrem em todos os idosos, alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade, mas que em todos os idosos essas alterações acontecem. E alteração funcional, a gente vai se lembrar do termo de senescência, que é o envelhecimento fisiológico livre de doenças potencialmente comprometedoras à saúde e à vida do idoso. Então, alterações funcionais é tudo aquilo que acontece com o passar da idade que vai limitar ou reduzir as capacidades vitais ou funcionais do idoso. E aí a gente vê essa imagem bem característica. Claro que essa imagem foi em um momento pré-pandemia. A gente vê uma reunião de idosos, o que parece ser uma conferência ou alguma formação, não sei, uma atividade educativa, instrutiva para idosos, que é muito bom, é muito produtivo, principalmente para a saúde mental e cognitiva dessas pessoas, mas que o momento pandêmico em que estamos vivendo não nos permite, por enquanto, essa aproximação, como a gente vê aí nessa imagem, e muito menos os idosos sem a proteção respiratória e sem a máscara, mas, como já falei, isso foi no momento antes da pandemia e que a gente espera que volte esse tempo em que os nossos idosos eles possam socializar, eles possam estar juntos, debatendo juntos e convivendo, porque a gente viu na aula passada que a convivência ela faz parte da vida do ser humano e essa questão da interação social. E aí a gente chega no termo de capacidade funcional. A capacidade funcional do idoso é definida pela ausência de dificuldades no desempenho de certos gestos e de certas atividades da vida cotidiana. Então, quando é que eu digo que um idoso ele tem capacidade funcional? Quando ele toma o banho dele, ele consegue tomar o banho sozinho, ele não precisa da ajuda de outras pessoas para fazer aquilo. É quando ele veste a roupa, quando ele ainda limpa suas coisas, quando ele tem capacidade, por exemplo, de manter a casa limpa, a higienização, de varrer a casa. É quando ele sabe ligar uma televisão, quando ele sabe usar os seus objetos de forma adequada e sem que precise da ajuda de outras pessoas para executar essas atividades. Esse é o objetivo da saúde do idoso e da geriatria. Fazer com que cada idoso ele adquira esse grau de maturidade funcional para que ele não dependa, não passe a depender da ajuda de outras pessoas para executar as suas atividades. E esse conceito de capacidade funcional, ele foi dado por essa associação aí, World Health Organization, que é, na verdade, uma associação internacional de consensos em saúde do idoso, que fala que o idoso funcional é aquele que envelhece com saúde e mesmo apesar das suas limitações físicas, ele tem a capacidade de se recriar e de executar os seus afazeres. O envelhecimento ele é um processo biológico. Então, quando a gente está estudando a biologia, todos nós conhecemos aquele conceitozinho, não é? De que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz,
Apesar de que algumas espécies e alguns seres, ou mesmo algumas pessoas, não têm essa capacidade de se reproduzir por causa de uma deficiência reprodutiva, por ser estéril, por exemplo, mas a maioria dos seres vivos passam por essa etapa da reprodução, e mesmo aqueles que não conseguem se reproduzir, mas eles foram frutos de uma reprodução, né, de uma cópula. Então, essa fase de reprodução faz parte da vida biológica dos seres vivos. Então, todo ser, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. A morte também faz parte da dinâmica da vida, porque é um processo biológico e natural. Todos nós estamos nos encaminhando para um envelhecimento e, posteriormente, a gente sabe que o corpo falece. O corpo perde a vida e, a partir de aí, vai ser uma outra realidade, né? Uma outra dinâmica, envolvendo aí a questão espiritual e a questão também religiosa. Mas, na dinâmica da vida, vocês viram em microbiologia a roda da vida. O ser humano e o ser vivo, de forma geral, nasce, cresce, reproduz e morre. O envelhecimento ele pode ser classificado em 3 níveis. Nós temos o nível universal, significa dizer que todo e qualquer ser vivo envelhece. Eu não sei se vocês chegaram a assistir aquele filme que tinha, não estou recordando agora o nome, O Segredo de Benjamin Button, alguma coisa assim. Que ele é a curiosa história, não é, de um idoso, onde ele já nasceu idoso, e à medida que o tempo ia passando, para as outras pessoas elas iam ficando velhas, mas para ele era o inverso, ele ia ficando cada vez mais jovem, até ele chegar na fase de estar bebezinho, e ele faleceu bebê. Então, veja, é como que houve uma inversão aí na ordem cronológica da vida. Seria muito bom se todos nós nascêssemos idosos e fôssemos ganhando contornos jovens, fôssemos rejuvenescendo, né? Essa é a busca pela saúde, o rejuvenescimento. Então, mas isso não acontece. A gente sabe que na realidade o envelhecimento ele é universal, ele chega para todos e para todos os seres também. Isso acontece, isso é fato. Nós temos o envelhecimento progressivo. O envelhecimento progressivo é o seguinte: ele acelera à medida em que vai passando essa fase reprodutiva do ser vivo. Então vamos imaginar que no ser humano a idade reprodutiva dele vai de mais ou menos 12, 13, 14 anos até os 50 anos ou mais. Então fica nessa faixa, entre 15 e 50 anos, a idade reprodutiva do ser humano. Após essa idade reprodutiva, ou seja, quando vai beirando aí os 50 anos, na mulher vem o climatério e a menopausa, no homem vem a andropausa. Então, o que é que acontece? À medida que passa essa fase reprodutiva, o envelhecimento ele vem mais rápido. Os traços do envelhecimento, as características, os marcos ali do envelhecimento, eles acabam acontecendo de forma realmente progressiva a partir do momento em que a gente passa da fase reprodutiva. E nós temos o envelhecimento declinante e intrínseco, que esse tipo de envelhecimento é diferente daquilo que a gente vê, aquilo que está por fora. E a gente vê quando o idoso, por exemplo, ele vai adquirindo, quando ele vai tendo cabelos brancos, a gente vê a pele enrugada, as dificuldades para andar, para se locomover, diminui a estatura, não é? Vai ficando mais baixinho. Isso é uma coisa que é um envelhecimento externo, universal, o que a gente vê, visualiza. Só que dentro, não tem como a gente classificar esse envelhecimento interno a nível de órgãos, estruturas, vísceras. Então, por exemplo, os pulmões de um idoso pode ser que ele esteja com a mesma capacidade ou com a mesma característica original de quando ele era mais jovem. Claro que ele vai ter algumas alterações fisiológicas, ele vai diminuir essa capacidade pulmonar,
Mas, se por exemplo, foi um idoso que nunca se submeteu a um fator de risco, por exemplo, nunca fumou na vida, então o pulmão ele vai manter as mesmas características fisiológicas e anatômicas de quando ele era jovem. Então esse é o envelhecimento declinante, que quando olha para dentro, para as estruturas internas, para os órgãos internos, esses órgãos eles não envelhecem com a mesma proporção que o corpo físico envelhece. Então isso é o que a gente classifica como envelhecimento declinante. E aí a gente chega agora na parte mais dinâmica da nossa aula, que são as alterações nos órgãos dos sentidos, e depois a gente vai ver as alterações fisiológicas em todos os sistemas do corpo. O que é que acontece no sistema cardiovascular, o que é que acontece no sistema respiratório, no sistema reprodutor, no sistema digestivo. Tudo isso a gente vai estudar nessa aula de hoje, tá? Então, aqui nos órgãos dos sentidos, o que acontece com a visão? A partir dos 40 anos, veja que 40 anos ainda não é a idade, a fase de idoso, né? A pessoa ainda tem uma vida reprodutiva aos 40, mas já vai acontecendo uma diminuição progressiva da acuidade visual. Então é o seguinte, gente. À medida que a idade vai chegando, a retina e o globo ocular em si, ele vai tendo uma opacidade, vai ficando mais opaco. Essa membrana que reveste o nosso globo ocular, ela vai ficando mais prejudicada com o passar da idade, de forma que não vai conseguir reter a luz e aquilo que a gente enxerga passa a ser mais dificultoso para o idoso. Quanto mais idoso ele vai ficando, por exemplo, aos 70, aos 80, aos 90, essa capacidade de enxergar ela vai perdendo mais ainda a sua função fisiológica. Então, principalmente se esse idoso, junto com essa alteração que acontece na visão dele, se ele tem alguma doença degenerativa de base, por exemplo, uma catarata, glaucoma ou alguns outros problemas visuais, como diplopia mesmo, então esse idoso ele acaba perdendo essa capacidade funcional de enxergar, que em alguns idosos vai ser mais leve e em outros vai ser mais acentuada, principalmente se houver uma doença ali que esteja atrelada ao processo do envelhecimento. Na audição, a gente também observa uma capacidade diminuída de escutar. É o que a gente chama de hipoacústica. Significa que o pavilhão auricular ele vai perdendo essa propriedade de reter o som que o idoso escuta e ele vai ter o que a gente chama de surdez fisiológica. Tanto que a maioria dos idosos, quando a gente precisa se comunicar, falar com ele, a gente tem que falar um pouco mais alto, porque ele tem essa deficiência, essa dificuldade em escutar de forma apropriada. Então, essa diminuição da capacidade de escutar, ela está relacionada a alguns fatores, como, por exemplo, alterações no sistema nervoso, que a gente sabe que todos os comandos do nosso corpo partem do sistema nervoso. Por exemplo, a capacidade de escutar, de enxergar, de falar, tudo é comando que a gente recebe do sistema nervoso. E quando acontece alguma alteração a nível do sistema nervoso, essa perda auditiva ela também acontece. E também quando esse idoso ele tem algum bloqueio mecânico, por exemplo, ocorre ali o acúmulo de cerúmen no pavilhão auricular, e isso vai também dificultar que haja progressão do som e que esse idoso escute de forma adequada. Então, isso é o que pode acontecer com o idoso a nível de visão e audição. No tato, o idoso ele diminui essa capacidade de perceber as coisas. Então, se ele tocar, por exemplo, em uma superfície áspera, numa parede grossa, ele vai perder essa capacidade. Para ele não vai ser uma parede, para ele pode ser um outro objeto ou alguma coisa qualquer que ele não identifica com clareza do que é que se trata aquilo que ele está tocando. É isso que acontece com o tato.
No paladar, ele também diminui essa capacidade de perceber e de sentir o gosto dos alimentos. Ele vai ter alterações ali na mucosa oral, na boca, porque com o passar da idade, os idosos perdem os dentes, não é isso? Acontece a queda fisiológica dos dentes, ele vai perder os dentes, e com isso, a alimentação dele se torna também prejudicada. Uma outra coisa que vai com o tempo se desgastando são as papilas gustativas. As papilas que estão presentes na nossa língua, elas têm essa função, né, de perceber ali a questão da sensibilidade e do gosto dos alimentos. Então, por isso que ele vai perdendo o paladar, o idoso, porque devido ao desgaste das papilas gustativas, além de a questão de próteses dentárias, que são mal adaptadas. A gente sabe que o idoso ele não tem, raramente ele tem os dentes fisiológicos, então ele passa a usar próteses, e essas próteses elas podem prejudicar ainda mais o processo de alimentação e de a percepção por meio do paladar, tá? Alterações na pele. Então a pele ela é formada por tecidos e cartilagens. Então nós temos 3 camadas da pele: a derme, a epiderme e a hipoderme. E nós temos o colágeno, que ajuda a dar sustentação e elasticidade na pele. O que é que acontece com o passar da idade? A pessoa ela vai perdendo colágeno e vai perdendo o pigmento próprio da pele, que seria a melanina. E essa pele do idoso ela vai ficando mais retida, o que significa a pitose cutânea. Em outras palavras, aparecem as rugas, aparece a descoloração da pele, o idoso ele vai perdendo essa coloração própria da pele, e aparece a falta de pigmentação. Então, a pele se torna seca, enrugada, pouco elástica, que a gente pode muitas vezes confundir um idoso que esteja desidratado com um idoso que não esteja desidratado, porque é muito difícil a gente reconhecer os sinais de desidratação na pele do idoso. Não sei se vocês sabem, mas para a gente identificar se uma pessoa está desidratada, a gente dá um beliscãozinho assim, ó, na pele da pessoa e observa que vai formar uma pregazinha cutânea, e essa prega ela vai desaparecer muito rápido se a pessoa estiver em uma boa situação de hidratação, ou seja, se ela não está desidratada. Já quando ela está desidratada, quando a gente dá o beliscãozinho, a prega cutânea ela demora a desaparecer, demora a desmanchar. Então, no idoso é muito difícil a gente perceber se ele está desidratado ou não, porque ele já tem essas alterações próprias da pele, devido às rugas, à perda da elasticidade e à perda da coloração da pele. Alterações no sistema nervoso. Então, alguns reflexos do idoso eles ficam diminuídos, como, por exemplo, acontece a diminuição dos reflexos profundos da patela. A patela, gente, é esse ossozinho do joelho, tá? Que faz essa comunicação da coxa com a perna. Então, por que é que todo idoso tem essa deficiência na locomoção? Por que é que eles têm dificuldade em andar? Porque ele perdeu esse reflexo patelar. Ou seja, ele teve ali uma alteração a nível articular, que ele vai perdendo também essa elasticidade nas articulações, ele vai perdendo essas cartilagens, e à medida que vai envelhecendo, o osso ele se torna também mais frágil, né? A gente vai ver as alterações musculoesqueléticas também, mas a nível aqui do sistema nervoso, devido à perda desse reflexo patelar, o idoso ele acaba tendo um comprometimento na questão de locomoção e para andar, tá certo? Acontece também a abolição do reflexo aquileu,
e diminuição da sensibilidade vibratória, térmica e tátil. Então, o que isso significa, professor? Significa que se eu colocar um objeto para vibrar perto do idoso, ele vai perder essa sensibilidade, ele não vai sentir aquele objeto vibrando, porque ele tem essa alteração do sistema nervoso. A mesma coisa, se eu colocar um objeto quente, encostar assim na pele do idoso, ele vai perder essa sensibilidade térmica, porque ele vai ter alterações ali nos nervos periféricos, que são responsáveis por sentir, né, por perceber que tem um objeto quente ali, ou frio, ou mesmo, por exemplo, a gente pegar uma pedra de gelo, colocar no idoso, ele vai também demorar a perceber que tem algo gelado ali em contato com ele, porque ele perde essa capacidade vibratória, térmica e tátil. E existe esse reflexo de Aquileu, que todos nós temos esse tendão aqui de Aquiles, não é? Que fica no nosso pé, próximo à região do calcâneo. Quando a gente dá um leve baquezinho assim no calcâneo do paciente, do idoso, justamente aonde tem o tendão de Aquiles, então é normal que o idoso ele tenha uma flexão ali do pé. Ou seja, ele vai fazer um movimento de flexão, ele vai estirar o pé dele e devido à contração dos músculos da panturrilha, quando a gente dá esse golpezinho ali no tendão dele, então ele vai ter essa flexão no pé. Isso é um reflexo normal do idoso. Caso ele não apresente esse reflexo, essa flexão do pé, então ele tem também alguma alteração do sistema nervoso. E aí precisa ser avaliado por algum médico, por um geriatra ou mesmo um neurologista. O que é que acontece no sistema cardiovascular? Na questão do sangue, a duração das hemácias, da vida média das hemácias, ela diminui com o passar da idade. Então é por isso que o idoso ele tem uma tendência de ter anemias, porque acontece uma queda nas hemácias devido a uma diminuição ali da capacidade de circulação sanguínea. A gente vai ver a questão de... Então, devido à diminuição da produção de hemácias, o idoso tende a sofrer anemias. E o que acontece também é uma diminuição da contagem de leucócitos. Nós sabemos que o nosso sangue ele é formado por líquido, que é o plasma, e por células. Algumas células do sangue que a gente conhece bem são as hemácias, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Então, o idoso ele tem diminuição tanto de hemácias, quanto de glóbulos brancos, quanto de plaquetas. Se a hemácia é quem oxigena os nossos tecidos, quem fornece oxigênio para o nosso corpo, então se o idoso tem essa diminuição produzida de hemácias, ele vai ter uma anemia fisiológica. Já os glóbulos brancos, eles são responsáveis pelo sistema de defesa do nosso corpo. E com isso ele vai combater infecções. Se o idoso tem os glóbulos brancos diminuídos, então ele tem um maior risco de infecções, uma tendência maior de ter doenças infecciosas. E se tem uma diminuição de plaquetas, o idoso ele vai ter uma deficiência de coagulação sanguínea, caso ele venha sofrer alguma lesão, algum corte, e que possa ali sangrar, tá certo? A nível de coração, acontece um aumento fisiológico do coração do idoso. Não, a gente não pode associar esse aumento com alguma doença, a não ser que já seja um idoso cardiopata, mas acontece esse aumento gradual, né, e fisiológico. Esse aumento não vai comprometer a vida do idoso, a não ser que ele desenvolva uma doença cardíaca. Só que há uma diminuição no débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que passa no coração por um minuto. Que a gente sabe que o nosso coração recebe sangue, tanto venoso quanto arterial. Ele oxigena esse coração
esse sangue ele é oxigenado pelos pulmões e ele é bombeado pelo coração. E no idoso, esse fluxo de sangue que passa pelo coração, que foi oxigenado e que vai para o corpo, ele diminui. Por isso que o débito cardíaco no idoso ele é diminuído. E o que mais pode acontecer com o idoso na questão cardíaca é uma diminuição da frequência cardíaca dele, também fisiológica, porque devido a esse débito cardíaco diminuído, então o coração ele vai bombear sangue de forma mais lenta para o corpo. É o que acontece de forma geral no idoso. E no sistema respiratório, o que é que pode acontecer de forma fisiológica? Ocorre o aumento do ar residual. Então, a gente sabe que a respiração ela é formada por dois processos. A inspiração, quando eu puxo o ar, né, para dentro dos meus pulmões, e a expiração, quando eu solto o ar, que seria o gás carbônico. No idoso, existe um arzinho residual ali, que fica nos alvéolos, que é para fazer com que não seja expulso todo o ar que está dentro do pulmão do idoso. E com isso, para não colocar em risco, a questão colocar em risco de haver ali, de repente, uma parada respiratória no idoso. Então, o que é que acontece? Diminui a capacidade respiratória do idoso. Esse idoso ele respira menos vezes por minuto. Então, a respiração no idoso ela vai mais ou menos de 12 a 16 vezes por minuto, enquanto que no adulto essa frequência respiratória ela pode variar também de 12 até 20 ou 22 vezes por minuto. Então, o idoso ele respira menos vezes e ele também tem esse aumento do ar residual. Por quê? Pelo fato dele respirar menos vezes por minuto, ele retém dentro dos alvéolos dele, né, dentro do pulmão dele, ele retém esse ar para fazer com que esse ar possa oxigenar melhor os pulmões e os outros órgãos. Mas, de forma geral, o idoso ele pode apresentar uma leve dispneia, ou seja, uma dificuldade respiratória, por causa dessa diminuição da capacidade pulmonar dele. No sistema locomotor, nós temos os músculos, né, que servem de sustentação para o corpo. Nós temos o esqueleto, né, que são os ossos que compõem o corpo. E nós temos as articulações, que são as junções ali de um osso com outro. Então, no sistema muscular, o que é que pode acontecer? O idoso ele perde o tônus muscular e corporal. Então, por isso que o idoso ele é mais fraco, ele é mais debilitado, ele não tem tanto equilíbrio, ele perde a força de sustentação do corpo, porque as fibras musculares dele acabam ficando atrofiadas e diminuem ali a questão da sua capacidade de sustentação. Então, colocando o idoso sobre risco também de perda da capacidade funcional dele por causa da atrofia dos músculos corporais dele. No sistema esquelético, o que pode acontecer é uma perda de cálcio, né, dos ossos, com uma maior probabilidade de quedas e fraturas. Então, ele já tem os músculos atrofiados, ele tem os ossos com pouca reposição de cálcio, e esse pouco cálcio ósseo, essa desmineralização, né, dos ossos do idoso, pode colocá-lo sob o risco de queda ou de fraturas, por exemplo. E no sistema articular acontece uma diminuição da locomoção pela perda de cartilagens. O idoso ele vai perdendo cartilagens e essas articulações elas vão ficando mais instáveis, colocando o idoso também sob risco de quedas. Alterações no sistema urinário. O aparelho urinário ele é composto por dois rins, todos nós temos dois rins, salvo algumas exceções, não é, que tem pacientes que fizeram doação de um de seus rins e esses pacientes acabaram ficando com apenas um rim, que faz também o trabalho necessário para a filtração do sangue. E nós temos os ureteres, não é, que são aqueles canais que trazem a urina dos rins para a uretra. E nós temos a bexiga, que dentro da bexiga ela vai acumular ali urina,
Vocês viram todo esse processo, esse mecanismo, nas aulas de anatomia e fisiologia. E nós temos também, no caso dos homens, a próstata, tá certo? Tudo isso faz parte do sistema urinário masculino ou feminino. Na mulher não temos a próstata, a gente só vai ter os rins, os ureteres e a bexiga e a uretra. No homem, a gente vai ter os rins, os ureteres, a bexiga, a próstata, a uretra. E o que é que acontece a nível de alterações urinárias no idoso? Ocorre uma diminuição do débito urinário, com aumento da frequência de micções, que a gente vai chamar de polaciúria. Então, o idoso, ele filtra menos sangue nos seus rins, porque os rins, eles também trabalham de forma mais lenta e retrógrada, né, no idoso, e devido a trabalhar de forma mais lenta, os rins, eles filtram menos sangue e mandam menos urina para a bexiga, para ser eliminada ali aquela urina. Mas acontece um aumento que esse idoso ele sente mais vontade de ir no banheiro do que uma pessoa normal que não seja idosa. Então, esse aumento progressivo da vontade de ir no banheiro, a gente chama de polaciúria, que é uma certa necessidade, uma certa urgência miccional que o idoso tem para eliminar essa urina. Principalmente se ele tiver associado a esse processo fisiológico a questão de alguma infecção urinária ou algum processo patológico que possa comprometer ainda mais essa capacidade de filtração do sangue ou essa capacidade de eliminar a urina dele. E existem alterações na genitália, tanto no homem quanto na mulher, a gente evidencia algumas alterações fisiológicas da idade, como por exemplo, no homem, a partir dos 40 anos, acontece o aumento benigno da próstata, que a gente vai chamar de hiperplasia prostática. Então, o câncer de próstata, ele é muito mais prevalente nos homens a partir dos 40, 50 anos, e quanto mais velho vai ficando esse homem, maior chance ele tem de desenvolver o câncer de próstata. Aí eu quero que vocês entendam uma coisa. O câncer é uma coisa, é uma doença maligna, tá? É um tumor ali da próstata. E a hiperplasia é um aumento fisiológico, é um aumento normal da próstata que acontece à medida que a idade vai chegando. A gente vai observando esse aumento da próstata no homem. Pode haver o estreitamento uretral, diminui ali o calibre da uretra no homem, o que também dificulta na micção, ou seja, dificulta ali o jato de urina. Por isso que os nossos idosos eles têm uma dificuldade maior de eliminar a urina, porque ele tem a uretra mais diminuída, mais enrijecida ali, o seu calibre. E, como consequência, vem a impotência. Por isso que os nossos idosos, os homens, eles têm muita dificuldade na questão de sua atividade sexual, porque vai haver essa diminuição da uretra, o estreitamento ali do canal uretral e peniano, e por causa também de disfunções neurológicas que acabam fazendo com que esse homem tenha uma disfunção sexual também. Na mulher, o que pode acontecer é o prolapso uterino, ou seja, o útero da mulher ele fica exposto no canal vaginal, o colo do útero. Isso é uma característica fisiológica que pode acontecer com a mulher. Pode haver incontinência urinária. Essa mulher ela não contém ali urina na bexiga, então ela pode. Por isso que os idosos, principalmente aqueles que estão mais debilitados, eles sofrem incontinência, eles precisam usar fraldas, porque eles não controlam mais o seu esfínctere, não é? O seu esfínctere, que é onde permite a passagem de urina ali. Então eles vão precisar usar fraldas geriátricas. E na mulher também acontece a questão da secura vaginal. A genitália da mulher ela perde essa lubrificação própria, não é? Esse mucozinho, essa secreção que lubrifica tanto o canal vaginal quanto a genitália em si, e acontece essa secura.
Alterações do sistema digestivo, então ocorre uma redução do suco gástrico. O suco gástrico está presente no nosso estômago e ele serve para auxiliar ali na digestão dos alimentos, não é? E ele diminui também as secreções das salivares. O idoso ele tem menos saliva, por isso que ele sempre se queixa que está com a boca seca, que está com um amargor na boca, porque ele vai perdendo essa capacidade também de produzir saliva. E a saliva é muito importante na questão também da digestão. Ocorre uma redução da motilidade intestinal, por isso que o idoso ele tem mais, ele acontece com mais frequência dele ficar constipado, ele não consegue evacuar de forma adequada ou facilitada, digamos assim. Ele acaba tendo prisão de ventre porque o intestino ele trabalha menos. Se o intestino ele precisa, de forma geral, ter uma boa motilidade para poder expulsar os alimentos, expulsar que eu digo é o processo de evacuação, tá? É evacuar. No idoso acontece essa diminuição da motilidade intestinal e ele tem mais prisão de ventre. No fígado, esse fígado ele produz menos bile, que a bile é um componente importante também para a digestão, e a metabolização ela fica um pouco mais prejudicada no fígado. Por exemplo, quando vocês forem pagar a farmacologia, vocês vão ver que é no fígado que acontece o metabolismo dos medicamentos, ou seja, retirar ali as propriedades farmacológicas dos medicamentos por meio do fígado e ajudar o paciente ali a controlar aquela enfermidade. Então, no idoso, essa metabolização de medicamentos ela acontece de forma mais lenta, mais demorada, o que muitas vezes o idoso ele não tem uma resposta imediata às medicações, porque ele tem uma diminuição da metabolização do fígado. E o que dificulta também a digestão de gorduras. Se o fígado produz menos bile e se tem menos enzimas ali para destruir as gorduras, então o idoso ele tem um maior risco de ficar acima do peso e mesmo de desenvolver uma obesidade no futuro, se ele, associado a isso, não tem uma alimentação satisfatória. Se ele tem uma alimentação inadequada, devido a essa incapacidade de forma mais qualificada dele ter uma melhor resposta ali na digestão dele, então ele tem uma tendência a sofrer de obesidade e sobrepeso, porque ele tem prejudicado também essa questão da metabolização hepática, ou seja, o fígado dele está mais comprometido. Então, gente, essas foram as alterações fisiológicas que a gente estudou hoje. Percebam que eu citei algumas doenças como coisas assim que são de base, que ajudam a acelerar ainda mais essas alterações que acontecem no idoso, mas de forma geral, essas alterações elas são fisiológicas e elas não são causas específicas de doenças. E aí nós temos uma frase bem pertinente para a nossa aula que diz assim: envelhecimento com qualidade é saber que realizou suas ideações e ser capaz de recriar um projeto de vida. É aceitar de bom grado a ajuda na busca da melhoria da sua qualidade de vida, quando já não se é capaz de fazer alguma atividade, então a gente vai ter, realmente, quando os traços da idade chegam, e quando essas limitações que a gente estudou hoje chegam, esses idosos eles vão ter que ter um apoio familiar, um apoio sociocultural, emocional, um apoio também dos profissionais de saúde que trabalham nessa parte de saúde do idoso e de geriatria. Então, essa foi nossa aula de hoje. Estarei disponível também no grupo do Zap e no chat para tirar dúvidas de vocês. Obrigado a todos.